Bom dia! Tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Mais uma live da série Cérebros. Hoje, live especial. Uma mulher muito linda. Daiane Montresol Moreira. Bom dia, Mari, Flávia, Bia. Bom dia. Bem-vindas. Nós viemos falando de toda essa construção do cérebro triuno. Então nós estamos desde a última live, principalmente, falando do cérebro do neocórtex e entrando em algumas teorias de como a gente pode estar usando algumas técnicas na prática. Então, muito legal. Bom dia, Glacia. E aí agora nós vamos falar sobre o Eneagrama. Técnica fantástica, onde eu particularmente uso muito pensando no fora do consultório. Ou seja, como é que eu vou entender meu paciente fora daquela hora que eu tô com ele, trabalhando dentro da microfisioterapia, dentro de qualquer técnica que vocês possam trabalhar. E como é que eu vou entender e ajudar ele na essência dele, fora desse consultório, na casa dele, no trabalho dele, sem ele se perder. Então, muito legal. Desde a última live nós fizemos com a Michele, nós passamos alguns exercícios que vocês podem estar praticando com o paciente de vocês. E isso entra dentro de uma terapia que chama higiene corporal diária. O que você pode estar fazendo para que o teu corpo não sobrecarregue diariamente, tá bom? Bom dia, Bibiane. Bom, a Dai já entrou, eu vou estar chamando ela aqui. Legal. E aí, tá. Ai, tá brincando. Domingo quente, muito quente. 42 graus, 40 graus aqui. Bom dia de novo. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal que tá com a gente. Que Você gostoso está estar por aqui. diariamente conosco. Mas agora, oficialmente, seja muito bem-vinda à série lá, Cérebro. É verdade, tenho acompanhado, na verdade, os sonhos desse projeto lindo. Percebo que bastante pessoas têm também, né, estado junto com esse projeto, né, Marcelo, junto com você. E eu poder estar aqui compartilhando um pouco daquilo que a gente tem vivido, daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que a gente tem discutido junto, é um privilégio. Obrigada. Eu que agradeço. Linda. Viu? Dai. Eu vou pedir para você se apresentar, para que a gente possa estar todo mundo te conhecendo. Nós fizemos o curso de Eneagrama, né? Tudo com a Michele, junto com várias pessoas, mas eu queria que você se apresentasse, por favor. Bem, primeiro eu sou casada com o Marcelo. Eu sou formada na área da educação física por paixão. Já tenho uns 17, 18 anos. E de uns 4 anos para cá eu tive a oportunidade de conhecer essa ferramenta incrível de autoconhecimento que é o Eneagrama. Então, primeiramente, eu preciso agradecer a Nilma e o Afonso Salgado, através do Instituto Salgado, que nos deu a oportunidade de ter o conhecimento, né, dessa sabedoria através da Universidade Livre de Samadeva, que é riquíssima e é maravilhoso, onde nós tivemos, né, Marcelo, eu posso dizer, um despertar para o nosso eu, para a nossa essência. Eu percebi que logo no começo da live você comentou, né, a importância de ter um olhar para o paciente no todo, mas principalmente no como ele vai lidar fora do consultório, daquele momento que ele está ali com vocês, né, ou com a gente em atendimento. Por quê? Porque é uma ferramenta que nos permite ir para os relacionamentos. Então, nós nos conhecemos e temos o cuidado e a empatia de olhar para o outro de uma forma diferente, é muito produtiva. Então, eu quero agradecê-los por isso. Eu trabalhei anos também na parte de liderança com escolas, com espaços de lazer, com pessoas.
Então, eu sempre tive na minha história até aqui lidado com grupos de pessoas, com comportamentos diferentes, com liderança, com maneiras diferentes de lidar. E o ser humano sempre foi algo que me intrigou muito, né? E quando veio essa sabedoria, veio para agregar mesmo. E aí, o Enneagrama, a gente entende que é uma virada de chave, né, Marcelo? Total, total. E é isso que eu queria até entrar na parênteses aí. Pessoal, se tiver tendo eco aí, fala para nós. Porque nós não estamos longe um do outro. Mas assim, o que é curioso é que todo esse despertar e esse cuidado que você já tem na sua história, quando a gente descobre uma técnica que se completa, como aquilo move o nosso fazer. E eu vejo isso em você. Né? Você pega a técnica, estuda, destrincha e tem o prazer de aplicar ela nos pacientes. Então é muito gostoso ver esse despertar aí do seu eu e querer fazer isso com os outros, né? Completamente. Porque quando a gente se enche, né, na verdade, quando a gente começa a dar sentido àquilo que a gente aprende na nossa própria vida, na nossa própria existência, não tem como a gente transbordar na vida do outro, né? Então é isso que a gente percebe. Essa que é a grande beleza hoje, eu entendo, né, dessa nossa existência. É a gente poder transbordar tudo aquilo que tem feito sentido para nós, para as pessoas. E cada um vai pegando aquilo que faz sentido para ela, porque nós vamos perceber que através da visão do Enneagrama, cada ser humano tem uma visão de mundo diferente. Então isso nos deixa muito mais leve. E de 2 anos para cá, quando nós terminamos a nossa formação do Enneagrama, eu saí com a palavra-chave na minha cabeça, que era leveza. Independente das circunstâncias, a leveza vai fazer parte da minha vida. Então, eu tenho que agradecer a Deus por esse privilégio e digo que não é fácil, porém é um movimento que vem sido construído, mas tem sido maravilhoso. Você falou 3 coisas fundamentais. Quando você se entende, quando você melhora, quando você troca de nível, você passa a entender que você tem que doar. Né? Você passa a ajudar o outro. Então isso mostra que você, quando você tem prazer em ter consciência que você vai ajudar o outro, você já trocou de nível. Primeira coisa. E aí exatamente esse despertar seu, poder aplicar isso e entender que aquilo está te dando prazer. E isso tem que ser leve, ou seja, você está conseguindo trazer essa atitude, essa ação, para perto da sua essência. Isso. Então, quando você está perto da sua essência, você faz aquilo com leveza, com facilidade, com prazer, com gratidão. Em resumo, se você consegue praticar, ajudar o outro do seu jeito, se você consegue praticar aquilo de forma leve e prazerosa e com gratidão, significa que você está mais perto da sua essência. Você deixou de olhar para dentro de si, egocentricamente falando, e querer ter um lucro, um prazer egocêntrico de maneira ruim, para poder jogar aquilo para o outro. E aquilo te faz um bem que não tem grana que paga. Porque aquilo vem com gratidão, vem com um sorriso de uma criança, né? É bem isso, muito bom. E é fantástico, porque daí quando a gente entra, né, nessa sabedoria do Enneagrama, a gente percebe essa dicotomia de essência e personalidade. Porque o ser humano ele está muito enraizado na sua personalidade. Então essa personalidade, esse desejo do ego, é eu querer porque eu quero, é a minha verdade imposta. E isso gera muitos conflitos nos relacionamentos em gerais e até conosco mesmo. Então, nós aprendemos que dentro de nós temos 367 eus aí, que ficam brigando entre si, né? Então, eu faço ou não faço, eu quero ou não quero, eu agrado ou não agrado, eu me imponho ou não me imponho. Então, a gente fica nisso o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente está muito afastado da nossa essência, a gente está muito enraizado nos nossos mecanismos de defesa, porque o que acontece? O ser humano ele tem a sua primeira influência lá na infância pelo meio que ele vive, né? E o primeiro meio é um meio familiar, que vem dotado de cultura, de costumes, de padrões, de crenças. E tudo isso é inculcado, é impregnado, né, na criança. E no decorrer da criança até a idade adulta, muitas vezes nós chegamos no adulto com aquela carência de infância que a gente não conseguiu suprir. Então, nem entendeu, né?
Não tem nem consciência de entendimento. Isso. E muitas vezes não, a maioria, acho que 100% é no inconsciente nosso, na verdade, né? Então, o que acontece? Quando o adulto, ele começa a realmente entender que ele é carnal, mas que ele é dotado de frutos espirituais, que é a sua essência, ele vai buscar isso. Eu vou pedir licença e permitir para vocês que estão conosco. Nós somos cristãos e eu gosto muito do versículo que fala em Coríntios, quando ele fala assim, ó, buscai com zelo os seus melhores dons e o Espírito revelará e te impulsionará. Então, isso é maravilhoso, porque nós precisamos despertar em nós isso. E aí a gente passa a não agir e reagir, na verdade. A gente não reage mais às coisas, mas a gente passa a ter um entendimento mais consciente de agir pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, pela graça, pela bondade, pela benevolência, porque a gente não quer mais esse reconhecimento do outro. Porque quando a gente espera só do outro, é porque a gente não dá conta de olhar para nós, porque justamente a gente não olha para as nossas dores e fragilidades, e aí a gente espera algo como reconhecimento, como forma de aceitação, como forma de ser amado e aceito. É por isso que raiz essa personalidade. Perfeito. Vou ter que até rever essa live para poder captar tudo isso que você falou. Mas, ó, vamos voltar um pouquinho. Traz o que é o Eneagrama. Eu sei que às vezes não sei se a gente até passou, mas assim, o que é o Eneagrama, né? Para o pessoal poder entender isso. O Eneagrama, a própria etimologia do nome já fala, né? São 9 traços. Então, ele traz para nós 9 visões de mundos diferentes, 9 carências, 9 personalidades, onde cada personalidade tem uma carência, tem os seus mecanismos de defesa, cada uma se encontra num centro de inteligência que está correlacionado aos nossos 3 cérebros evolutivos, que é o que a gente vai falar um pouco. E ele coloca os comportamentos, os padrões de comportamento mais característicos dessas 9 personalidades. E o mais lindo de tudo isso é que esses traços, para quem de repente não conhece o símbolo do Eneagrama, esses traços, eles vêm nos mostrar um caminho, um mapa, é algo que vai clarear o nosso olhar e o nosso entendimento, que nos dá opções de integração e desintegração. Então, ele é muito fantástico, porque ele abre muito essa caixinha que a gente está inserido muitas vezes, por estar enraizado numa dessas personalidades. Então vai ter um pior e outro melhor. Não, isso não significa que o 1 é menos e o 9 é mais. Significa que todos estão unidos por uma essência de amor e cada um tem uma raiz. Você está me ouvindo, Marcelo? Eu estou te ouvindo, mas você está congelada. Tá. Voltou? O outro. Agora, significa que agora cada repete, um porque... tem uma condição. Tá cortando? Tá, repete de novo. Não significa que cada um é melhor que o outro. Isso. Significa que cada um é melhor que o outro. Significa que cada um tem uma necessidade, uma característica, pontos positivos e negativos diferentes. Porém, são olhares diferentes. Não tem grau de maior ou menor. Né? Não tem a ver com isso. O que a gente fala também, dentro de cada personalidade, tem os níveis de consciência. Uns mais saudáveis, outros menos saudáveis, um precisando integrar mais, outro precisando integrar menos. É nesse sentido. Tá. Isso dentro de cada um desses 9 tipos, né? Então, dentro da própria essência dele, ele pode estar se autodestruindo, ou ele pode estar se melhorando, né? Perfeito. A gente tem isso. Então, vamos trazer isso para o cérebro triuno, né? Nós temos lá o cérebro racional, o neocórtex, o cérebro límbico, o paleocórtex e o cérebro arcaico, o arqueocórtex, né? Então, dentro disso, como é que o Eneagrama se encaixa dentro do cérebro triuno?
Ele se encaixa porque ele traz para nós o entendimento de que o ser humano ele tem uma predominância de uma energia, de uma inteligência maior do corpo. Então, dentre essas 9 personalidades que o Enneagrama traz para nós, ele divide em 3 centros, com trios de personalidade. Então, nós entramos aí, por exemplo, num cérebro reiano, que é o cérebro mais primitivo, que é o cérebro de luta ou fuga, o cérebro mais focado no movimento, no físico, na sobrevivência, né? Nós já falamos em outras lives. É aquele cérebro onde o visceral muito mais forte. Por quê? Porque é uma necessidade do corpo. Então, nós temos 3 eneatipos com essas características mais predominantes. Por quê? O que é o número 8? O eneatipo 9 e a personalidade 1. Então, o 8 e o 9 e 1, eles se enquadram com essa energia central mais predominante. Por quê? Porque eles têm uma preocupação maior com o controle do ambiente e com a resistência. Eles precisam, na verdade, buscar autonomia, um controle da situação. Então, essa é uma característica forte dessas 3 personalidades. E legal que quando a gente olha lá para uma live que o Dr. Carlos fez com você, Marcelo, que ele fala muito do cérebro límbico, onde ele colocou as emoções mais predominantes, quando ele trouxe para nós que por trás de um trauma sempre vai ter uma emoção de base. Então, esse cérebro reptiliano, ele está mais ligado a uma emoção de base, é a raiva. Então, são pessoas bem mais assim, talvez, ou mais agressivas para fora, ou mais agressivas com ela mesma, ou pessoas que não expressam essa agressividade porque tem medo de um conflito. Então, ela vai para o externo, mas ela volta para o interno dela mesma e ela fala, isso eu não posso fazer, entende? Então, se a gente Olha que legal. Tá, só desculpa um pouquinho. Olha que legal. Eu posso estar com raiva comigo mesmo, eu posso estar com raiva com o outro, ou eu posso implodir. Pô, eu tive o mesmo sentimento com 3 ações diferentes. Isso. E são 3 negativas. Então, e mudou completamente, né? Você pode pegar uma pessoa explosiva, ela pegou essa raiva e jogou para fora. Eu posso pegar uma pessoa implosiva, peguei essa raiva e joguei para dentro. Né? E eu posso não, atrás disso tudo me parece bem isso, eu posso não aceitar o outro, então como mecanismo de defesa dessa carência, dessa infância, eu vou atingir com raiva, com explosão, ou eu posso não me aceitar, não me perdoar, atrás dessa raiva, então eu posso gerar uma outra emoção que é uma falta de perdão. Nossa, não teve cabimento o que eu fiz, eu não me perdoei por causa daquilo. Meu, isso aí tá virando bola de neve autodestrutiva, né? E o interessante dentro disso que você falou é assim, por exemplo, por trás de uma agressividade externa, muitas vezes tem um medo de se mostrar vulnerável. Então, antes que eu seja atacado, eu vou atacar primeiro, entende? Então, a importância da gente ter esse entendimento de conhecer qual é a motivação por trás das nossas ações é o que faz sentido. E aí eu começo a entender, ou mesmo a me questionar, o porquê que eu já reagi e não esperei nem o outro, entende? Ou, por exemplo, no caso do 8, porque a personalidade 8, ela é bem assim, ela não suporta mostrar-se vulnerável, porque ela tem medo da fraqueza, entende? E aí o que acontece, por exemplo, quando a gente olha para uma personalidade 9, que é o centro desse centro instintivo, que está ligado com o cérebro reptiliano. A personalidade 9, ela coloca essa energia tanto para fora quanto para dentro. Por quê? Porque ela fica nesse jogo de fora para dentro para encontrar a paz. Porque ela é dita como mediador. Então, a paz para ela é algo muito único, muito virtuoso. Então, é essa busca que ela quer o tempo inteiro. E quando a gente vai para a personalidade 1, por exemplo, a personalidade 1, ela usa essa raiva, essa agressividade internamente. Então, ela joga a energia dentro dela mesma, onde ela acaba querendo ou não se culpabilizando, ela acaba querendo ou não falando por que eu fiz isso. Então, ao mesmo tempo que ela tem essa raiva, ela não quer sentir essa raiva. Porque para a personalidade 1, o certo e o errado é muito forte. E como que eu posso
sentir raiva e explodir, sendo que isso é mal. Entende? Ela precisa mostrar a boa moça ou o bom moço. Porque ela é muito focada no erro. E ser mal é errado. Entende como é bacana tudo isso? Eu quero me externalizar, mas eu também não posso, porque é errado. É uma briga constante, né? Então, bem contraditório. Muito bom, muito bom. A Flávia está perguntando, a gente pode nomear essa personalidade. Ô, Flávia, Claro. pode, né? Até o que eu acho, assim, o nomear essas personalidades é de acordo também com cada necessidade, né? Nós podemos nomeá-las de acordo com a sua carência, nós podemos nomeá-las de acordo com a sua qualidade. Então, nós podemos ter vários adjetivos, qualidades, defeitos ou nome de cada personalidade de acordo com cada situação, né? É isso mesmo? Mas, por exemplo, Marcelo, o nome central que é dado, por exemplo, à personalidade hoje é o chefe. Né? É chefe, ele é líder, ele é da ação. Esse é o número 8. Número 8. O 8 é o chefe. O 9, ele é o mediador. Uhum. O 1, ele é o perfeccionista. Muito bom. Então, esses 3, eles estão ligados a esse cérebro instintivos. Né? Eles buscam uma autonomia. Vamos fazer um condensado. Eu tenho o arqueocórtex regido pela raiva. E tem muito sentido, né? O arqueocórtex é o cérebro primitivo. É onde é luta ou fuga. Então eu vou ter sempre uma ação de sobrevivência. Eu vou ter que por ter a necessidade de sobreviver, obviamente eu vou lutar ou fugir. Eu vou enfrentar o meu medo, ou eu não dou conta, eu tenho que fugir, mas eu tenho que sobreviver. E dentro dessa questão de sobrevivência, eu tenho os eneatipos 8, 9 e 1. Onde ele pode, de acordo com essa carência, eu posso ter exatamente com essa base, é o chefe, é o mediador, e o 8 é o chefe, o 9 é o mediador, e o 1... O perfeccionista. O perfeccionista. Dentro da mesma base, eles agem de forma diferente. Legal isso, hein? Muito bom. E aí, quando a gente avança, por exemplo, para o cérebro límbico, a gente entende a correlação do cérebro límbico com o centro emocional, que é característico, né? Desse cérebro, dessa evolução. Então, ele vai para um nível mais profundo, ele está correlacionado ao coração, está relacionado com a identidade. Então, aí nós vamos encontrar mais 3 personalidades que vão ter um desejo de buscar a sua identidade, a sua autoestima e o seu valor. A sua preocupação maior é com a autoimagem, é com essa autoestima. O problema maior e central desse centro emocional, dessa ligação com o cérebro límbico, sem dúvida nenhuma, a identidade e a busca por atenção. Então, eu tenho um cérebro emocional, e aí ela tem como base a emoção. Eu preciso viver essa emoção para dar sentido para a minha vida. Então, e aí eu tenho por trás disso, muito a questão de quem eu sou, a identidade, e a outra palavra que você falou... Acho que faltou a isso. busca por atenção, ok. Muito bom. E nesse mesmo centro, a gente tem a mesma correlação. Uma personalidade é sempre muito para fora, uma outra personalidade é muito para dentro, e a personalidade central do centro fica gastando energia tanto para fora quanto para dentro. Entende? Então, vamos lá. Vamos colocar os nomes, né? Por exemplo, a personalidade 2, que é o ajudador. Ela coloca essa necessidade dela emocional e de aprovação sempre no outro. Tanto é que a palavra-chave para essa personalidade 2 é o ajudador.
Porque ela olha o meio em que ela vive, ela foca muito nas pessoas, ela observa o que o outro está precisando para ela poder suprir a necessidade do outro, ir ajudar e se anula, na verdade. E se esquece dela mesma, se esquece de olhar para dentro dela mesma. Entendeu? Então, ela coloca toda a energia no externo. Então, é um desejo de agradar o outro, esperando que o outro a reconheça. Espera esse amor. O foco do seu sentimento é tudo externo. Por conta disso, a sua dificuldade de distinguir, muitas vezes, os seus próprios sentimentos. Outro lado. Perfeito. E aí, por outro lado... Peraí que tá travando. Tá. Repete para mim que travou. Quando a gente olha de 4, a personalidade 4, ainda dela é muito interna. Então, o que ela faz? Ela Não tá ruim. Aí você falou da personalidade 4. Sua autoestima é tá toda pra dentro. dentro. Ela cria uma intensidade. Não, tá travando. Tá travando. Eu vou entrar aqui. Vê agora. Isso. Acho que deu agora, não deu? Agora parece que deu. Você tá travada, mas eu tô te ouvindo. Você me ouve eu falar? O pessoal tá me ouvindo? Ouço. Ouço te falar. A tua imagem tá travada. Eu vou mudar aqui. Vou ver se... E agora? Ah, legal, beleza. Eu Foi? te ouço bem, deu uma travada, né, pessoal? Isso. Mas agora eu acho que foi. Então, vamos lá. Então, por exemplo, Marcelo, que nem eu estava falando, a gente olha para a personalidade 4, de centro emocional, ela é muito para dentro, a energia dela é voltada muito para dentro. Ela dramatiza muito as situações, ela busca muito no passado, ela está muito presa aos acontecimentos, ela dá uma voz muito grande às suas emoções interiores. Então, ela acaba passando nessa maneira dela ser um vitimismo, porque ela precisa e ela acha que sempre falta alguma coisa. Mas é uma maneira dela mostrar para o outro, querendo ou não, que ela precisa ser olhada, que precisam dar atenção a ela, que ela precisa ser vista e que ela precisa ter valor. Entendeu? Então, e quando a gente olha por um outro momento, para o centro do centro emocional, que é a personalidade 3, ele fica buscando uma aprovação externa do seu valor e, ao mesmo tempo, ele olha para dentro como se fosse, entre aspas, uma mentira que ele conta para ele mesmo, para poder se voltar para fora de novo e ser reconhecido. Então, ele fica, imponho o meu valor, a minha imagem, porque o meu reconhecimento está no que eu faço, no meu valor. E o legal também, por exemplo, quando a gente olha para o cérebro reptiliano, que a gente falou, né, da raiva, ele está muito forte quando a gente fala em tempo, no presente. Mas agora, quando a gente vem para esse centro emocional, esse centro emocional ele é muito focado no passado. Olha que bacana. E aí, a necessidade, como ele está muito enraizado no passado, ele precisa ressignificar sempre a sua identidade. Entendi. E quando a gente olha agora para um neocórtex, para um cérebro mais evoluído, que é onde entra o pensamento, a construção de toda a linguagem, o conhecimento.
Ô, Dai, só não cortando você, mas assim, então significa que a personalidade 2, 3 e 4, o nome da personalidade 4 é qual? A 4 é o trágico romântico que a gente chama. Ótimo. Então, a personalidade 2, 3 e 4, se não tiver emoção, o negócio não flui, a coisa não anda. Podemos dizer isso? Na verdade, eu não diria que não tem emoção, porque a gente vai perceber que essa questão emocional é algo que está no inconsciente, uma necessidade. Não sei se eu me fiz entender. Porque, por exemplo, não significa que eu estou num centro reptiliano que eu não vou sentir, que eu não vou ter uma emoção, que eu não vou ser sensível, que eu não vou... Entendeu? Eu agora estou num centro emocional, que a minha necessidade, ação está ligada com uma personalidade emocional, que eu não vou ser de ação, que eu não posso reagir, não vou ser instintivo. Na verdade, é uma predominância maior, é uma busca maior. Né? Mas aí também a gente pode pensar que talvez a resolução desse, então, também seja exatamente a emoção? Então, um exemplo, olha, se eu reconhecer essa personalidade 2 de uma forma muito seca, muito primitiva, muito arcaica, talvez não vai ser um reconhecimento que ele busque. Não, tem que ser um reconhecimento emocional, não financeiro, digamos assim. Existe alguma correlação? Eu não diria que seria assim... Eu não diria que seria nessas palavras, sabe, Marcelo? Mas a preocupação e o desenvolvimento da autoestima e da autoimagem é por conta de uma ferida muito forte de valorização na infância. E essa valorização na infância tem muito a ver com a identidade, sabe? Tem muito a ver com o seu valor mesmo. E isso mexeu. Algo muito fundo, né? Valor, foi muito profundo, é bem isso. Entendi. Tá, ok. Então, vamos lá. Só perguntar aqui a personalidade 3. Qual que é o nome? O batalhador. Perfeito. Então, agora vamos lá para o cérebro neocórtex, o racional. Quais são as 3 personalidades que cobrem isso? As 3 personalidades do centro, a gente coloca como centro do raciocínio, centro da inteligência, né? Que está ligado ao cérebro, né? A esse último cérebro que é o neocórtex, são as personalidades 5, que é o observador, o investigador, a personalidade que é o leal, e a 7, que é o epicurista, né? É o alegre. E da mesma maneira como a gente vem construindo o primeiro e o segundo centro de inteligência, quando a gente chega nesse centro de inteligência racional, a gente percebe que a preocupação desse centro está vinculada com as estratégias e as convicções. Por quê? Porque a sua busca maior é uma busca por segurança. E quando a gente busca segurança, a gente vê que tem problemas por trás de insegurança e ansiedade. Porque isso está muito ligado a uma emoção base, que é a emoção do medo. Então, olha que legal. Então, se eu tenho medo, o meu centro do raciocínio, a minha mente, ela vai ficar o tempo todo buscando uma saída para solucionar isso. Plano A, e aí B, C e D. A minha mente fica muito inquieta. E hoje a gente já vê estudos que falam, né, Marcelo, sobre a questão da respiração, a importância de uma respiração, de uma pausa consciente, porque o nosso cérebro entende que não está em perigo. E isso já abaixa o nível de ansiedade. Então, olha como é interessante. Se a gente parar para pensar, por que é tão tumultuado, vamos dizer assim, é um turbilhão de pensamentos, né? É um centro de pessoas que gastam muito energia no centro do raciocínio. E aí eles estão ligados ao quê? Ao futuro. Porque eles sempre estão antecipando alguma coisa.
Então, eles gostam de brincar de ser Deus. Então eles sempre estão. Então, assim, Dai, falhou um pouquinho, parou, congelou você. Vê se você tá me ouvindo. Então, vamos lá. Você tá totalmente travado. Agora você voltou um pouco. Mas eu não tô te ouvindo. Fala alguma coisa pra mim? Isso. Não, não tô te ouvindo. Vamos lá. Não sei se a gente falar assim, brincar de. Agora voltou. Então, Tá, assim, vamos essa tentar de novo. personalidade, isso, essa personalidade de neocórtex, né, do racional. Então, eles têm, de certo modo, eles brincam, eles têm o desejo de brincar de ser Deus, ou seja, sempre se antecipar, sempre querer dominar, sempre querer estar sob controle das coisas. Na verdade, eu vou tentar clarear um pouco. Todo ser humano, querendo ou não, dentro das suas limitações e dentro das suas virtudes, eles gostam e preferem estar no controle da situação, né? Querendo ou não. Mas no caso do reptiliano, desse centro mais instintivo, como eles querem essa independência e esse controle. Agora cortou, Dai. Cortou. Tenta colocar o teu no 4G. Que pena. Aham. É que tá falhando muito. Tu coloca no 4G e vê se vai. O meu já tá no 4G. Será? Tenta aí. Ele vai dar uma pausa pequena, mas na hora que você colocar, você me avisa. Mas ele costuma estar voltando. Travou muito. E aí? Tô aqui. Tá Tô travando aqui. ainda. Você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Pluga de novo na internet, vamos ver se volta. Enquanto isso, eu vou dar um insight aqui pro pessoal. Dá uma olhada no que a Dai falou. Nós temos lá num cérebro muito racional, mas ela falou da respiração. Então, esta respiração, ela vai trabalhar através do nervo vago, né? Vai trabalhar com o centro frênico. Então, nós vamos trabalhar lá no cérebro primitivo. Mas lembra que nós falamos da live com o Dr. Marco, que hoje já tem artigos comprovando que essa ação do nervo vago, né? Ela vai ter uma ação nos três cérebros? É exatamente isso. Ela fica exatamente de um jeito que quando você respira, você equilibra um cérebro primitivo e acaba equilibrando até o neocórtex, que é exatamente a ansiedade. E qual é o primeiro sintoma de uma ansiedade que você faz? Você inspira, trava e você resolve tudo o que você tem que fazer. Porque você está numa situação de ansiedade, você não está relaxado, você não está num parasimpático, você está em simpaticotonia. Você está em luta ou fuga. Então, olha a correlação que nós temos lá dessa ansiedade com o neocórtex, de tentar precaver o futuro, ter o plano A, B, C ou D, e o arqueocórtex. E através de uma respiração você consegue equilibrar tudo isso. E aí, essa interação se arremete na última live com a Michelle, no sentido de nós fazermos aquele equilíbrio dos três cérebros. Então, vocês estão começando a pegar que a interação dentro da própria individualidade de cada cérebro, tanto no seu fator bioquímico quanto no seu fator emocional, né? Dentro dessa teoria do Enneagrama, ele tem tudo ligação. E aí nós temos todas essas ações que arremetem uma alteração bioquímica por trás. Muito legal. Bom, agora você voltou, tá se mexendo bem, eu tô vendo. Eu não sei se você fala para nós, pra gente saber se tá te ouvindo. Não, não tô te ouvindo. Tô vendo o lábio mexer, mas eu não tô te ouvindo. Não. Eu vou rapidamente sair e eu vou te chamar de volta. Tá bom? Entra, vou tentar isso primeiro. Eu vou retirar a Dai e vou chamar ela de volta.
Vou esperar ela entrar e achar ela de volta aqui. A internet não está colaborando hoje conosco. Como fala a minha sócia Maria Amélia, se não tiver emoção, que graça tem? Cadê a Day? A Day não entrou ainda. Vou chamar ela. Cadê você? Pessoal, nós vamos resolver isso aqui na prática, então. A suposição para ela vir aqui, nós vamos chamar ela aqui, então. Não entrou, não entrou, não entrou. Dai. É, tô achando também, Lívia. Dai, vem cá. Ah, ela chamou a solicitação agora. Vamos ver se dá. O que que tá acontecendo aqui, gente? Ah, o sistema tá... Bom, vocês estão me vendo, né? Eu vou chamar ela aqui. Vem cá. Vou colocar ela do meu ladinho. Que deu saudade dela, então o sistema tá favorecendo. Pessoal, vou colocar ela aqui do meu lado. E nós vamos falando com vocês, então. Tcharam! Tão longe, tão perto. Oi, gente. Acho que agora vai. Vamos lá. Bom, eu vou deixar um pouquinho ela para dar espaço. Então, quando a gente estava falando, né, do centro racional, do centro ligado ao neocórtex, a gente entende que as 3 personalidades, que são o 5, o 6 e o 7, eles buscam uma segurança. É igual você estava falando, né, a questão do nervo vago. Então, quando a gente acaba tendo esse entendimento integral, a gente começa a olhar para nós mesmos de uma maneira de poder estar resolvendo isso em nós. Então, se hoje eu gasto muita energia no meu pensamento, se eu antecipo tudo, muitas vezes eu crio medos que não existem, que não são medos reais, isso me gera um gasto de energia muito grande. Então, a grande ideia é eu poder equilibrar esses 3 centros, né? O racional, o emocional, o intelectual, para que gere um equilíbrio, na verdade. Então, isso é muito legal. Como nós já falamos dos 2 centros anteriores, acontece da mesma forma no centro racional, com relação à energia para fora, a energia para dentro e a energia que o eneatipo, que a personalidade fica equilibrando, indo e voltando. Então, no caso da personalidade 5, por exemplo, ela tem um medo muito forte e uma insegurança e coloca que o mundo lhe ameaça. Então, o que ela faz? Ela quer ser tão especialista, ela se protege tanto no seu centro racional e que ela se fecha até para o mundo, para as pessoas, para os relacionamentos. Muitas vezes elas acabam ficando guardadas nelas mesmas, sem demonstrar até as emoções. Por quê? Porque é como se ela falasse um pouco dela ou abrisse espaço para o outro, fosse invadir o espaço dela. E isso, para ela entende que não é bom. Medo de se externalizar. Sim. Então eu posso me sentir seguro dentro da minha caverna. Isso, eu acho que aí resume tudo. Quando a gente olha para a personalidade 7, ela já é o oposto. Ela coloca a energia muito no externo. Porque ela não quer olhar para dentro.
Porque quando ela olha para dentro, ela pode encontrar dor e sofrimento. E é o que ela não quer. Como o 7 é muito epicurista, na verdade, ele é muito alegre, ele é muito otimista, vê estratégias, pontos de vista, soluções de problemas com muita facilidade. E aí o que acontece? Muitas vezes é importante olhar para dentro para entender qual é essa dor e acolher e entender que o sofrimento faz parte. E que não tem problema, de repente, sofrer. A importância está em qual é o sentido que eu vou dar para essa dor. É aí que vai fazer, que vai ser a diferença, na verdade. Então, ele, por consequência, ele vê uma oportunidade em tudo. Tudo é uma oportunidade, uma possibilidade. E aí, automaticamente, como não quer sofrer, ele vê o lado sempre positivo das coisas. Ah, meu braço está sangrando, está caindo. Não, mas eu estou mexendo meu ombro ainda. Mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Ok. E quando a gente olha para o centro do centro racional, que é a personalidade 6, que é o legalista, que é o leal, né? O engajado, o aventureiro, a gente percebe que essa energia vai para fora e vai para dentro, por quê? Porque ele não confia em si. Então, ele busca uma autoridade externa, algo que lhe fortaleça, mas ao mesmo tempo ele não tem confiança, aí ele volta para dentro da caverna dele, como o Eneatipo 5, e aí fica essa briga, esse gasto de energia, e ele sente muitas dúvidas. Desconfiado o tempo todo. Muito desconfiado o tempo inteiro, tem muitas dúvidas. Eu costumo falar, e as literaturas também apontam, que o centro irracional, ele usa frases sempre assim, ó, eu penso que. O centro emocional fica focado no eu sinto que. E o centro do instinto, né, do cérebro reptiliano, eu sei que. Porque ele quer estar no controle sempre, né? Então, é muito interessante quando a gente vê essa diferença das 3 possibilidades dos centros de inteligência, porque é um grande passo para a gente se conhecer. O bom é que essa frase que a Day falou é o dia a dia da pessoa, né? O que você acha? Eu penso que... Ou o que você acha? Eu sinto que já entrega exatamente um pouco do centro que essa pessoa tá. E aí, isso que é legal. Isso muda completamente, na prática, como é que você vai entender o seu paciente, qual é o valor para esse paciente, né? Se é uma emoção, se é uma coisa racional. E isso muda completamente a tua conduta por consequência, né? Fala uma coisa. Mas aí, o que eu posso estar assim? Eu estou seguro dentro do meu centro, ou eu posso estar migrando entre eles para poder estar bem? Na verdade, a grande lindeza que eu falo do Eneagrama é despertar a possibilidade de você olhar para fora da janela, né? Então, você está na sua janela, na sua personalidade, onde você só olha aqui e só consegue ver aqui. Então, quando você coloca a cabeça para fora dessa janela e vê a possibilidade de olhar para os lados, você vê que é possível você ter tentativas diferentes e não perder a sua essência. Então, isso que é interessante. Então, não é porque, de repente, uma pessoa não me elogiou que ela não gosta de mim. É porque, para ela, o elogio não faz sentido. O valor dela está num outro tipo de reconhecimento. Então, quando a gente entende essa essência particular nossa, a gente acaba confiando mais no meu eu interior, na verdade, sabendo quem eu sou, a minha identidade, e eu não coloco expectativas e eu não espero nada em troca. Porque eu sei quem sou. Porque aí eu começo a olhar, nossa, aquela pessoa não falou um elogio para mim, né? De repente eu posso olhar com outro olhar. Ela não deve estar bem, deve ter acontecido alguma coisa. Porque eu não sou o centro das atenções, entende? E a gente acha, por essa carência de ser amado e aceito lá na nossa infância, que nós somos o centro da atenção. E nós não somos. Muitas vezes a pessoa não fez porque aquilo não é importante para ela. Perfeito. E isso é muito rico, porque a gente percebe hoje no nosso relacionamento uma leveza mesmo maior, uma maturidade maior,
Porque eu entendo que muitas vezes o Marcelo não faz aquilo que eu queria que ele fizesse, porque para ele não faz sentido. Mas quando ele percebe que para mim faz sentido, a gente passa a conversar e ver um caminho. E isso é maravilhoso. Isso é num tratamento, isso é num paciente que chega com algumas dificuldades, isso é no relacionamento familiar, profissional, isso é geral. Então, se eu percebo, de repente, que eu tenho um paciente que chega para mim mais de um centro emocional, eu posso ser para ele também a maneira como eu falo, de repente, de um jeito mais amoroso. Talvez ele vai se sentir mais acolhido. Ou se eu entendo, Marcelo, que a pessoa é mais do centro físico, reptiliano, eu posso ser mais prático com ele. Por quê? Porque ele quer, de repente, uma ação mais prática de resolução para a terapia dele, para a dor dele, enfim. Perfeito. Sabe? Um livro, talvez, não fala de enneagrama, mas entenda um pouco disso aí. Que são as 5 linguagens do amor. Né? Peraí, mas qual é a linguagem do amor desse meu companheiro, dessa criança? Eu lembro uma vez que nós demos um presente para nossa filha, ela tirou o conteúdo, o presente, e ficou com a caixa e com o papel. Então, a linguagem de amor não era o presente, entendeu? Era a outra coisa, era um tempo de qualidade, no caso dela. E aí ela falou assim, vamos brincar, ela brincando com a caixa e com o papel. Então, entender isso muda muito a sua atitude. E isso entra também em se colocar no lugar do outro. Olha, o simples fato de você se colocar no lugar do outro, olha o tanto que você já salta. Você já dá uma evolução, sai do dentro de olhar para si, que também é muito importante, na verdade, eu acho que é o início das coisas, mas se coloca em olhar para o outro para ver que existe uma forma diferente do ponto de vista. E aquilo que pode não ter importância para você, pode ter muita importância para o outro. E aí você começa a frear a sua necessidade e olhar para o outro para falar assim, sim, para mim não tem sentido, mas eu imagino que para você tenha. Então, por favor, fale, mostre, faça, e isso muda exatamente. Ou seja, olha a outra coisa que está embutido nisso. Eu quero dizer que muitas vezes você é importante para mim. Então, já que eu vou ouvir você, vou deixar a sua atitude, vou deixar você falar, significa que você é importante para mim. Então, isso muda tudo o seu conceito. Dentro da nossa crença, se você for ver, dentro da crença do cristianismo, quando você tem isso, você é sempre o outro. Você está ali, ó, o que você faz, você é importante para mim. Você, mesmo que teu pai e tua mãe não te esqueça, você é um filho único, você é importante para mim, eu jamais te esquecerei. Então, isso é muito forte, isso é muito legal quando você tem esse conduto. Agora, só para finalizar, agora imagina isso na vida de uma criança. No vazio dela, onde o mundo dela é exatamente, até os 6 anos, é o pai e a mãe. Imagina você, com essa maturidade, com esse entendimento dessa técnica, aplicar isso na vida dela. Ela tá brava, ela tá explodindo, você entende, você sabe do seu filho, ao invés de você disciplinar ele, você vai lá e dá um abraço e fala assim, agora a gente pode conversar. Automaticamente é assim o comportamento dela. A atitude. Então, olha a arma, olha o poder disso na vida de cada pessoa. E o Enneagrama, ele traz essa beleza da análise dos comportamentos, né? Essa sabedoria, para a gente realmente ter o entendimento de que nós não precisamos forçar nada. Não precisa ser nada imposto. Então, quando a gente sabe quem é, a gente não quer impor as coisas. A gente respeita, porque a gente trabalha em cima de buscar a essência. E a essência é leve. A essência é amor, é compaixão. Então, o real significado do amor, quando eu tive esse entendimento das diferenças, é que o diferente ele vem para completar. Então, eu preciso olhar para o outro e ver do que eu posso aprender, do que eu posso agregar na minha vida. E o lindo é que essa semana, Marcelo, eu estava num atendimento, facilitando a construção, né, com um cliente relacionado à personalidade, e a pessoa vira para mim e fala assim, nossa, como clareou, como eu consigo enxergar o que antes eu não enxergava. Então, ele é um despertar fantástico. Então, hoje, as pessoas que têm conhecido essa ferramenta, o meu desejo, o desejo daqueles que conhecem, é realmente que todo mundo conheça. Por quê?
Porque quando a gente se entende, eu não me preocupo mais com o que o outro vai fazer comigo. Porque eu sei impor limites, eu sei falar que eu não gostei, mas eu sei falar com amor que eu não gostei. Eu não preciso ficar com a guarda alta na defesa o tempo inteiro, porque eu posso ouvir o que o outro vai falar. Então, é muito bacana. E eu não posso, eu sei que nós temos aqui um pouco de tempo ainda, uns 5 minutinhos, mas eu não posso deixar de agradecer, e eu acredito você também, a nossa mestre, que foi a France de Boissoit. Gente, a France, ela foi fantástica na construção da nossa personalidade, do nosso entendimento, do encontro com a nossa essência, do encontro com o nosso eu. Eu penso que todos que estiveram conosco, eu preciso honrar a France com essa gratidão, com esse conhecimento que ela passou, com tamanha competência e com tamanha generosidade, respeitando muito o nosso tempo, sabe? Com esse encontro. Então, foi muito lindo. Ela deu um curso para nós, digamos assim, que ela tem o dom de explicar de forma muito prática, de forma também didática, o Enneagrama. Então, foi um curso através do Instituto Salgado, por isso nossa gratidão, de 12 dias. De muita vivência, teoria, então é um salto. Foi uma grande imersão. Salto. E esse salto, por isso que esse entender. Tudo isso que a Dai fala tem muito sentido. Então, a gente começa a ter prazer no outro. Vamos jogar isso um pouco para a prática de consultório, pessoal. É você entender o paciente. Vamos duas coisas que eu queria falar. Primeiro, se você está ali e pega a pessoa e entende ela, a pessoa começa a se entender, ela quebra o ciclo de somatização tão intensa. Isso. Por quê? Porque o estresse, a vida nos bate todo dia. E aí você começa a entender que aquilo começa a não ter tanto impacto na sua vida. Então a somatização, uma etiologia de fundo emocional, já não vai ter o mesmo poder de desequilibrar você no mesma intensidade que era antes. Primeira coisa. Segundo, a partir que você está conseguindo se entender e entender seu paciente, você começa a dar tarefas de casa para ele. Então não é à toa que de vez em quando eu pego um paciente e falo assim, ele está num centro muito intelectual, né? É muito no racional. Eu falo assim, vai dançar. Mas por que dançar, Marcelo? O que você está me pedindo? Que lógica tem isso? Trazer para o corpo físico a sensação do presente. É isso. Porque é no presente, né? É o trazer para o aqui e agora. Isso. Então, quando o Rabelo colocou também nas lives anteriores a questão da decisão, da consciência, muitas vezes essa consciência que a gente traz, ela só vai ter a sistematização dessa consciência quando é levado para a prática, quando você efetua de fato isso. Então, o equilíbrio desses 3 centros, que é o que vai começar a fazer sentido na prática e que a gente vai trazer a consciência, o nosso crescimento, a nossa evolução. Perfeito. E aí, automaticamente, você percebe o paciente se autoconstruindo novamente. E aqui ele falou, mas eu fiquei tão bem. Porque imagina você ouvindo uma música e você ficando parado. Música, o que a gente faz? A gente dança. Então ele que está acostumado a se colocar na caverna, se fechar, ele começa a se movimentar, ele começa a trabalhar com o centro da emoção, com o neocórtex, e automaticamente ele começa a gerar hormônios de bem-estar. Porque o ser humano tem uma função autodestrutiva. Se ele está feliz, ele contagia o outro. Se ele está triste, ele se enfurna. E, ou seja, eu não quero ver ninguém. Produção de cortisol, de hormônios de estresse. Agora, quando eu estou bem, eu quero contagiar essa alegria. E os traumas emocionais alegres não são memorizados no nosso corpo. Né? Ninguém vem falar assim, em 2010 você ficou muito contente. Por quê? Porque é alegria, é bom. Então isso, quando você sabe dessa ferramenta e consegue praticar, vocês entendem o potencial que isso tem na vida de vocês e do paciente de vocês. É fantástico, fantástico. Gente, eu queria agradecer aos carinhos que vocês colocaram para nós. De verdade, muito obrigada. A gente tem, assim, sonhado em poder ajudar pessoas dentro daquilo que a gente sabe, dentro daquilo que Deus tem oportunidade a gente a vivenciar. É muito bom poder compartilhar esse conhecimento até com as pessoas que de repente vão ver depois essa live aí no Insta do Marcelo. Obrigada a você por você confiar em mim, por você me impulsionar, por você confiar na minha capacidade. Porque quando eu fui lançada no meio de fisioterapeutas, eu digo que renomados no Instituto Salgado, dentro desses cursos da Universidade Samadeva,
no primeiro instante eu falei, caracas, olha onde eu tô. E foi tanto conhecimento, tanta coisa linda que eu vivi com pessoas que puderam somar com a minha vida hoje pessoal, que eu tenho muito a agradecer. Então, obrigada.